A batalha final contra Sukuna terminou de uma forma inesperada e no fim do capítulo parece que alguém ainda está por chegar. Quer saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen 269? Vem comigo nesse vídeo que eu te trago tudo. Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, hoje trazendo para vocês o capítulo 269 oficial com todas as traduções certinhas para entendermos toda essa conversa que rolou no capítulo 269, beleza? Então já vai chegando aqui, metendo o dedo no like e se inscrevendo no canal Tô Nerd com o sininho ativado, que isso ajuda muito o canal e dá aquela moral pro seu amigão que tá vendo, é verdade? Então já se inscreve aí para fazer parte da família Tô Nerd também. Agora, sem mais enrolação, bora saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen 269 oficial. O capítulo começa em uma loja que fica em uma esquina de uma cidade lá no Japão e nós vemos a Mei confrontando uma velha perguntando quanto. A cena corta então pra Maki. Sim, galera, era a Maki que estava xingando o Yuta no capítulo passado. Eu não sei por que o Itadori pediu pro Megumi salvar o Yuta, né? Porque é briga de casal ali, ninguém vai ter colher, não é verdade? E ela tá dando uma bronca no Yutokotsu, por mais que ele tenha voltado para o seu corpo original. E agora parece que pelas costuras da testa, ele tem controle da técnica inata do Kenjaku. Nós vemos então o Yuji, a Nobara e o Megumi chegando. E o Megumi comenta, galera, que ele está com a cabeça meio zonza e deve ser por causa do vazio imensurável. Pô, realmente era pra você não ter nem cérebro mais depois de 4 vazios imensuráveis. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Ele diz que quer se desculpar adequadamente com todos, mas a Maki diz que ele não tem do que se desculpar. O Kusakabe, então, que está ali, diz para o Itadori que o problema todo começou quando o Gojo poupou a vida do garoto naquela época. Mas que mesmo assim o Itadori foi vítima de terrorismo Jujutsu através do Kenjaku. Porque, né, vale lembrar que foi o Kenjaku que programou todo o esquema de o Itadori encontrar o primeiro dedo do Sukuna, né? E o Kusakabe completa dizendo que ele era completamente a favor da execução do Yuji Itadori. Que ele só não fez isso, primeiro por causa do Masamichi Yaga, né? Porque a gente sabe que o Masamichi salvou lá a irmã, né, do Kusakabe, fazendo lá um boneco amaldiçoado da alma do filho dela, do Tareu, né? E também porque eles se entrelaçaram tanto durante, né, toda essa bagunça aí que o Sukuna fez junto com o Kenjaku nesse jogo do abate, que eles acabaram ali se tornando amigos, aliados, e ele então entrou no campo de batalha realmente para protegê-los. Mas ele diz para que os três não se preocupem, porque eles são jovens e devem fazer coisas de jovens e deixar ali as preocupações para a galera de meia idade, tipo pra mim, tá ligado? O Itadori então pergunta qual que é ali a explicação pro Yuta ter voltado para o seu corpo depois de cair que nem merda no campo de batalha, no corpo do Gojo. E o Yuta explica que quando ele possuiu o corpo do Gojo e percebeu que a Rika não possuiu também esse corpo, ele pensou que a ligação entre ele e ela tinha terminado, mas ele estava enganado, foi um erro de cálculos. Porque na verdade a Rika não saiu do lado do corpo original do Yuta, porque ela ficou usando energia amaldiçoada reversa o tempo todo para manter o corpo dele funcionando mesmo sem um cérebro. E por conta disso, por ter ligação com ela, ele pôde usar mais uma vez a técnica do Kenjaku após ela ter sido reestabelecida depois da quebra da expansão de domínio. A Mei diz que realmente foi um erro de cálculo e que eles têm que descobrir o mistério por trás do que o Kenjaku fazia, porque mesmo após uma expansão de domínio, ele continuava controlando seus corpos normalmente. E o Kusakabe tem a teoria de que o Kenjaku conseguia sim ficar de pé, né, controlando o corpo mesmo após uma expansão de domínio. Ele usava várias técnicas amaldiçoadas separadamente, usando uma técnica super avançada de barreiras para separar as técnicas umas das outras. E ele deve ter chegado a esse nível de controle por conta de muitas eras que ele viveu, né, galera? O Yuta acabou de copiar a técnica agora, então tem muito chão para ele ser um dominador tão preciso assim como o Kenjaku. O Yuta se inclina ali diante da galera e diz que ele estava ali em animação suspensa após aquela queda de cara no chão lá diante do Sukuna, e que então ele foi trazido ali para a base dos xamãs Jujutsu, e por conta dele conseguir, né, acessar as técnicas externas através da Rika, que é o seu pendrive particular de técnicas, ele conseguiu retornar para o seu corpo com sucesso e segurança também.
A Maki fala pra parar de baboseira, de pedição de desculpa, porque o problema real mesmo é que se o Yuta tivesse lutado direito, eles poderiam ter vencido mais facilmente. E ela cita ali 2 exemplos, galera. Ela diz que no ataque do Yuta contra o Kenjaku, onde o Yuta cortou a cabeça do nosso vilão, e também cita ali o plano da espada do carrasco do Higuruma. Ela fala que no caso do ataque ao Kenjaku deveria ter sido ela em vez do Yuta Okkotsu, e no caso da espada do carrasco eles deveriam ter combinado aí esse ataque do Higuruma com aquele gravador contendo ali a fala amaldiçoada do Inumaki. Assim então o Higuruma poderia usar a fala, paralisar o Sukuna e então finalizar o Sukuna de uma vez por todas de uma forma muito fácil, sem ter ali muitas mortes no meio do caminho. Mortes, né? No final do vídeo nós conversa. Nós temos um quadrinho aqui com a explicação do Inumaki, por que eles não fizeram 50 gravadores e deu um para cada Xamã Jujutsu, né? Aqui a explicação dele é a seguinte: a fala amaldiçoada não pode ser ativada em múltiplas instâncias, ou seja, em múltiplos lugares ao mesmo tempo, tá? Pois enquanto a gravação estiver sendo reproduzida, é considerada ativa pelo próprio xamã que a possui, no caso, o Togi Inumaki. Então, só é possível ter um gravador de voz contendo uma ordem do Togi Inumaki para que ela funcione. Se ele usasse, por exemplo, o Togi Inumaki estivesse lutando ao mesmo tempo que alguém estivesse usando o gravador, não funcionava. Ou o Togi não ia conseguir ali ter sucesso, ou o gravador não teria sucesso, tá? Só pra gente entender aqui porque que não fizeram um gravador para cada um com uma ordem de paralisar o Sukuna para cada xamã no campo de batalha. O nosso querido best of friend favorito, todo recuperado já com aquela faixona na mão, que agora tá pequena a faixa, né? Não tá aquela faixa gigante parecendo uma mão de gorila. Ele diz que a Maki está errada, porque ela é incapaz de ser alvo da sua técnica amaldiçoada, o Boogie-Woogie, por conta dela ter 0 energia amaldiçoada. E que mesmo que ela pudesse ser incluída no Boogie-Woogie, até o Yuta Okkotsu teria grande risco em realizar esse ataque surpresa sem a ajuda do Todo. Além disso, o poder do Okkotsu e da Rika eram necessários para impedir o descontrole da técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados após a queda do corpo de Suguru Geto. Nós vimos lá, né, que assim como em Shibuya 10 milhões de maldições foram liberadas, o Okkotsu também... O Okkotsu comenta que foi uma liberação idêntica à de Shibuya, ou seja, milhões de maldições foram liberadas na queda ali do Kenjaku e do corpo de Suguru Geto. Então, realmente, cara, a Maki é muito poderosa, mas eu também acho que ela não tancaria milhões de maldições, lembrando que tinham maldições de nível 1, nível 2, nível 3 e até mesmo de classe especial. Então, cara, eu acho também que ela não tancaria uma grande quantidade de uma vez assim contra ela, certo? O Panda completa esse raciocínio do nosso best of friend dizendo que a fala amaldiçoada foi usada no timer perfeito, porque o Sukuna já estava ali bem debilitado por conta dos ataques ali de todos os xamãs que lutaram contra ele até aquele ponto que o gravador foi usado. Que se tivesse sido usado lá com o Higuruma, com o Sukuna que estava inteiraço no campo de batalha naquela ocasião, ele teria resistido, não teria tomado dano nenhum da fala amaldiçoada e o único que teria morrido nessa história seria o próprio Togi Inumaki, né? Porque vale lembrar que a fala amaldiçoada dá um rebote no próprio usuário, dependendo do nível de poder de quem está recebendo ali a ordem da fala do nosso querido xamã. E nós vemos então, completando essa conversa toda aí, repreendendo a Maki, né, de intermediários ali, o nosso Higuruma chegando, rapaz, com uma tipóia no braço. Reconstruíram a parte de baixo inteira dele, mas o braço não conseguiram consertar, né? Mas tá bom também, né? Ele diz que o Sukuna estava apenas brincando e poderia ter matado ele a qualquer momento. E que ele só foi salvo e, vamos dizer assim, poupado por conta do Okkotsu que chegou ali inesperadamente no campo de batalha. E ele diz então que realmente o plano inicial era esse, dele ficar com o gravador, mas ele decidiu não fazer isso. O plano de deixar o gravador com o Okkotsu foi dele mesmo, do próprio Higuruma, porque ele percebeu que a fala amaldiçoada pode ser facilmente contra-atacada. Exatamente, né? Porque o Sukuna é muito poderoso pro Togi, né, cara?
e que ele não usou dentro da sua expansão de domínio porque ele não sabia ali, né, o que aconteceria, porque a expansão dele, vale lembrar, tem aquela regra de não agressão, né? Ninguém pode se agredir lá dentro. E a fala amaldiçoada mandando o cara ficar parado, querendo ou não, é uma forma de agressão, uma forma de impor ali algo ao corpo da pessoa que está recebendo a ordem. Então ele não sabia se daria ou não daria certo usar dentro da sua expansão de domínio também. O Kusakabe diz que é assombroso alguém que é feiticeiro há menos de 2 meses estar andando por aí e sobreviver numa luta contra Sukuna. É assombroso também você tá vivo, né, Kusakabe, depois de lutar no mano a mano com Sukuna, mas isso aí você não fala, né? O Higuruma diz que ele não sobreviveu, que ele simplesmente teve sorte, né, de sair vivo aí dessa pancadaria com o Sukuna. O Itadori fica ali meio, né, tristonho, o Higuruma também de cabisbaixa, mas a Maki continua, meu amigo, histérica. Mesmo assim, aqueles 2 estrangeiros lá, vagabundo, não prestaram pra nada. Se eles tivessem chegado antes, a luta teria sido completamente diferente. E aí, galera, todo mundo concorda. E fica todo mundo olhando feio pro Okotsu, cara. Coitado do Okotsu, tá sendo massacrado pelas escolas de Jujutsu inteiras, né? O Okotsu, pra se defender, disse que ele nunca prometeu que eles viriam, porque nem eles mesmos prometeram. Eles disseram que talvez fossem, mas não prometeram nada. A Maki gruda ele pro pescoço, fala mesmo assim, você tá errado, não sei o quê. E então o Itadori chega ali pra acalmar a situação, né? Ele diz que foi graças à ferramenta amaldiçoada do Okotsu Senpai que ele conseguiu esconder os seus dedos cortados. E a Maki rebate dizendo que qualquer luva de pedreiro que fosse, ela não falou pedreiro, tá? Eu tô acrescentando aqui, já serviria pra esconder os dedos do Yuji. E nem tem como falar que ela tá errada, né? Fala sério. Aí o Yuji tenta mais uma vez. Foi graças ao Okotsu Senpai que conseguimos impedir o segundo domínio do Sukuna. E a Maki rebate dizendo que é por isso que eles deveriam ter lutado direito, pra isso não chegar a esse ponto. O Shamaki tá insano, hein, cara? O Itadori continua tentando apaziguar o casal ali, mas a Maki continua grudando o Yuta pelo pescoço ali, xingando o cara. Enquanto essa pancadaria de casal tá acontecendo, o nosso querido gangster de Jujutsu Kaisen, né, que teve o seu brilho na sua luta final contra o Urahime, diz que foi muito bom eles terem ali ficado dentro da Rika para assistir toda a luta do Satoru Gojo contra o Ryomen Sukuna. E que foi graças a isso, né, ao próprio Yuta Okotsu, que é conectado à Rika, que eles conseguiram ali, logo após da batalha do Satoru contra o Sukuna, chegarem rapidamente no campo de batalha e poderem separar a Uraume do Rei das Maldições. Aí nós vemos então o quadrinho, né, da Rika ali transformada numa espaçonave estilo Star Wars, e dentro dela que estavam aqueles televisores lá todos conectados aos corvos da Mei Mei, tá, galera? Ó, um negócio bem interessante, né? Fizeram um team-up ali pra poder fazer um streamer da batalha ali do Sukuna com o Gojo, cara, muito bom. Eu acho que o Yuta pegou parte daqueles bilhões lá da Mei Mei que ela conseguiu ali com o pagamento da parcela da mensalidade, né, desse streamer novo aí que surgiu no mundo do Jujutsu. O Todou se lamenta porque ele diz que esteve muito ocupado com a Mei Mei ali, trabalhando na sua técnica amaldiçoada, e mesmo assim não conseguiu salvar o seu brother preferido, que é o Itadori, e o brother preferido do Itadori, que é o Chozo também, né? A Kirara pergunta se foi problema com o alcance da técnica amaldiçoada, e aqui então o Okutami dá uma explicação pra gente do porquê que o Bugyugi não funcionou no Chozo e também no Itadori. Ele diz o seguinte: é mais uma questão de energia amaldiçoada do Sukuna do que da distância. No centro daquele domínio, a energia amaldiçoada do Sukuna era tão forte que não consegui capturar a energia amaldiçoada dos dois. Ou seja, o Todô, ele tem que sentir, vamos dizer assim, a energia amaldiçoada daquilo que ele quer usar na sua técnica Bugyugi. E por conta da quantidade massiva de energia amaldiçoada do Sukuna ali perto do Itadori e do Chozo, ele não conseguiu sentir, não conseguiu separar ali o que era Sukuna e o que era Chozo e Itadori, então ele não conseguiu pegar os dois, tá? Essa é a explicação que a Okutami deu, meio furada, porque o Ino tava logo atrás do Itadori e o Chozo também, cara. O Chozo foi mais rápido que o Bugyugi. O Ino diz que a culpa também é dele, porque ele estava bem próximo do Itadori, como eu disse, mas no caso dele ali foi o Ui que conseguiu pegá-lo ali e tirá-lo para fora da expansão de domínio. E que se o Ui não tivesse, né, focado nele, poderia ter salvo o Chozo e o Itadori também.
E o Itadori diz que ninguém tem culpa, porque se tivesse salvado o Choso, ele tinha morrido. Itadori, que monstruoso, né? A primeira nos olhos dos outros é refresco. A Maki diz que não quer ficar culpando o Yuta, porque ela também recebeu 2 ali flashes negros que fizeram ali o Sukuna restabelecer a sua energia, não é verdade? E nós vemos ali o Panda e o Inubaki cochichando ali sobre os dois, sabe? Tipo, vai terminar em namoro esse negócio, hein? A Miwa então diz que ela também ficou ali se cagando toda nas calças, porque ela ficou responsável pela Maki. Ela tinha que ficar ali perto da Maki pra poder ali o Boogie funcionar, puxando ela e entendendo, interpretando a Maki como se fosse uma roupa, uma mochila e etc, tá? Foi por isso que a Maki foi salva, porque o Miwa foi lá e ó, agarrou a Maki pra levá-la junto. O Kusakabe fica putaço porque ele não sabia dessa informação até agora, que a Miwa foi lá na expansão de domínio do Sukuna pra salvar a Maki. E a Miwa diz que não contou pra ele porque ele não deixaria ela ir de jeito nenhum. A Momo Nishimiya se lamenta por não ter feito bosta nenhuma nessa batalha toda aí, né? Não fez nada, ficou só escondida. E a Meimei corrige ela dizendo que voar na sua vassoura foi uma delícia. Ah, Meimei, gosta de vassoura, hein? Olha só coisa feia, hein? Não pode. Então nós entendemos aqui que quem levou a Meimei lá pertinho, lá do campo de batalha em Shinjuku, foi a vassoura voadora ali da Momo Nishimiya, né? E a Meimei gostou pra caramba. O Hakari diz que pretendia ali acabar com a Uraume e ir lá pegar no pescoço do Sukuna e dar umas porradas nele, mas que não rolou porque a Uraume era muito poderosa, né? Ninguém sabe porque nós não vimos a luta. E a nossa querida ruivona preferida diz que ela dormiu o tempo todo e acordou só pra dar uma pentelhada lá no dedo do Sukuna. Então ela não sabe tudo que rolou antes disso. E o nosso querido Ui, né, com muita humildade, diz que todo mundo tá se lamentando de ter errado aqui, errado ali, de não ter aproveitado tal oportunidade e outra oportunidade, mas que todos têm que admitir que o MVP, que o melhor jogador da partida, foi ele, cara, porque é ele que deu ali as condições de vitória para os Xamãs. A Kirara diz que não é bem assim não, porque ele entrou em pânico quando sentiu o Sukunão atrás dele, né? Ô, quem que não fica, né? E deixou ela pra trás. Foi mesmo, cara, deixou na covardia pra trás, coitada da Kirara. E ele disse que só fez isso porque a Kirara é muito pesada. E quando ele fala que ela é pesada, aí mexeu com o ego, né? Aí, meu amigo, ela já foi pra cima dele pra dar umas porradão no cara. Mas o nosso querido Hakari, gangster preferido de Jujutsu, segura a Kirara pra não fazer besteira contra o Yui. A Kirara provoca ele dizendo que a irmã dele, né, a Meimei, ficou de boa o tempo todo. E ele diz que não, que a sua grandíssima irmã trabalhou duro com o novo estilo das sombras. E os dois continuam discutindo ali. Ao ouvir isso, também Mei cai na gargalhada, senta ali naquele tronco perto dela e diz que não vai negar que a vida dela é inestimável e não vale a pena correr risco por algo que não possa ser trocado por dinheiro. O Hakari pergunta, né, se o trabalho dela foi por conta do domínio das sombras, que é a questão de não vazar sobre como usar essa técnica, e o Kusakabe diz que sim, que existia esse voto de herança da escola do domínio simples, e ele foi criado originalmente por seu criador, Ashiya Sadatsuna, para evitar que as técnicas vazassem para os mestres de maldições. No entanto, com o passar das gerações, o novo estilo das sombras perdeu seu caráter de interesse público, e o domínio simples tornou-se um segredo comercial, por assim dizer. Ou seja, galera, até o Yuji se perguntou, e a Nobara também, o que isso quis dizer, né? Ninguém entendeu nada. E a Meimei diz que com o passar das gerações, o novo estilo das sombras perdeu seu caráter de interesse público, ou seja, ninguém queria aprender o domínio das sombras mais, porque o domínio simples tornou-se um segredo comercial. O Itadori Nobara não entende, né? Como assim segredo comercial? E o nosso querido Besto Ofrendo, com 50 mil de QI, explica pra nós burro, não é verdade? Ele diz o seguinte: em suma, eles monopolizaram as técnicas, recrutando discípulos e os impondo votos irracionais. O novo estilo das sombras também é um refúgio para feiticeiros jujutsus que não possuem técnica amaldiçoada. E ele cita seu próprio exemplo, que aprendeu ali o domínio simples com a Tsukumo, que aprendeu através da técnica do Mekamaru, que é o quê? A técnica de observar e aprender por observação, tá? E já que muitas pessoas, assim como o Todou, aprenderam ali só de observar, né, usar o domínio simples,
Então qual seria o sentido de ter ainda esse pacto, esse voto de não poder ensinar para pessoas de outros clãs? E a Mei diz que essa era apenas uma parte do problema, que um dos votos também é que os usuários de domínio simples ou do novo estilo das sombras não poderiam negar uma ordem direta do chefe da casa do domínio das sombras. E outro problema também é que esse chefe acabava drenando parte da vida ali, um pedaço da vida de cada usuário de domínio simples, galera, para que assim o chefe da casa pudesse viver ali muitos anos. E ela explica que outro pacto também é que ninguém acaba sabendo quem que é o chefe da escola, e que por conta de não saber, não se sabe como que esses pactos são cumpridos entre as partes ali acordadas. Mas ela explica que entre os usuários do domínio simples tem pessoas muito velhas, e quando um chefe da casa ali acaba morrendo, um dos anciões ali é escolhido para ser apto a ser o chefe, o novo chefe da casa do domínio das sombras. O Kusakabe diz que, pelo que ele sabe, somente o chefe pode desfazer ali os votos do novo estilo das sombras, e que eles não têm nenhuma informação de quem que era o chefe anterior ali desse domínio. A Mei pergunta para ele se ele realmente não sabe quem é o chefe, né, da escola do domínio das sombras, e o Kusakabe então admite que ele é o novo chefe da escola do novo estilo das sombras, e que a questão do domínio simples e a maldição do tempo de vida já não são mais um problema, porque ele desfez todos esses pactos. A Miwa fica boquiaberta porque ela não imaginava que o Kusakabe era o chefe, né, do novo estilo das sombras. E a Mei então aí abraçando o Ui com o narizão de Pinóquio diz para o Kusakabe, né, deixar ali, já que ele tirou todos os pactos, deixar pelo menos alguma coisa para que o Ui se torne o próximo líder do clã. E então possa receber uma mesada gorda, né? Ali um pagamento mensal de todos os usuários de domínio simples. Pô, vai virar dojo. Os dois ficam ali todo felizes da vida, que muita grana está por vir, né? E a Mei então diz que o Jujutsu está entrando na era da assinatura. Meu Deus do céu, tem que pagar por mês para ser Shaman Jujutsu agora. A cena corta então, voltando lá pro que começou na primeira página, da Mei se encontrando com aquela véia lá, que pra mim é uma maldição, não tiro isso da cabeça, perguntando quanto. A véia pergunta, quanto o quê, minha filha? Tá ficando louca? E a Mei diz quanto ela quer pela sua vida. A véia se pergunta como que a Mei soube que ela era a chefe da escola do domínio das sombras, e a Mei diz que só teve que perguntar para um dos seus contatinhos do WhatsApp. Ela não falou WhatsApp, tá? Eu tô acrescentando aqui, sabe como que é, né? A véia diz que ninguém deveria saber disso, enquanto nós vemos vários corvos ali cercando a lojinha de doce da véia. E a Mei diz que a véia planejava expandir o número de discípulos do domínio simples e domínio das sombras para se tornar uma força influente equiparável aos 3 grandes clãs de Jujutsu, e assim então dominar o mundo Jujutsu inteiro, incluindo o alto escalão, depois dessa baguncinha que foi feita pelo Sukuna e pelo Kenjaku. A véia pergunta sobre a Tengen, né, que foi lá o cliffhanger deixado nos spoilers, digamos assim, né, mas aqui fica subentendido que foi a Tengen lá que deturou a véia pra Mei, e a Mei diz que isso demoraria muito tempo, e é por isso que ela estava sugando a vida de todos os usuários de domínio simples, lembrando que o Ui é um usuário de domínio simples, então ele também estava sendo drenado por essa véia aí, porque para ter tempo suficiente para se transformar numa grande potência, assim como as 3 grandes famílias, ela precisava de muito tempo de vida, então foi drenando a galera ali, foi dando aquela drenada esperta de todo mundo que usa domínio simples, Todo e companhia também. E a Mei diz que de fato uma grande ambição como essa não pode ser comprada com dinheiro, mas também não pode ser mantida sem dinheiro, não é verdade? E diz que se não houvesse esse monopólio aí do domínio simples, muitas pessoas, muitos feiticeiros teriam sido salvos nesse tempo todo que existe o Jujutsu. E aqui ela diz uma coisa interessante, ela diz que agora, com o clã Zenin destruído pela Maki, e o clã Kamo e o clã Gojo ali quase caindo do mundo Jujutsu, a véia tentaria ferir o seu irmãozinho, e por isso era inevitável que acabasse assim. Por que feriu o irmãozinho dela?
Tô falando pra você que a Mei Mei e o Ui Ui são sim do clã Gojo, galera. E provavelmente o irmão da Mei Mei, o Ui Ui, pode ser o próximo ali líder do clã Gojo, mesmo não tendo 6 olhos, hein? Ó, escuta o que eu tô falando. Não vai ser aprofundado isso aí, mas minha teoria é essa. E então nós vemos o último quadrinho da página, ali com sangue escorrendo da escada onde a véia estava. Ou seja, a Mei Mei matou essa véia aqui, tá? Pelo que deu a entender aqui no oficial. E então, ao matar essa véia, como foi dito, explicado pra gente pela própria Mei Mei e pelo Kusakabe, a responsabilidade, a chefia pelo domínio simples é passada automaticamente pro xamã mais velho que usa o domínio simples e o estilo das sombras. E no caso, pelo que deu a entender, com a morte da velha, o usuário de domínio simples mais velho em todo o Japão era o Kusakabe, e por isso esse fardo foi passado para o Kusakabe, por isso ele se tornou o novo chefe do domínio simples, estilo das sombras, tá? Não foi a Mei Mei que pegou e deu para ele, no bom sentido, tá? No caso aqui, foi realmente por sucessão. O domínio simples tem um voto que é por sucessão, pois como ninguém sabe quem é o chefe, não tem como o chefe passar, né, a chefia para outra pessoa, não é verdade? Então ele tem um voto de sucessão que quando o chefe morre, o mais velho que domina essa arte acaba se tornando o novo chefe. E no caso, o mais velho era o Kusakabe, revelando pra gente que o Kusakabe deve ter uns 590 anos, provavelmente. Mas diz você, galera, o que você achou do capítulo? Gostou das informações? Gostou de saber tudo sobre o domínio simples na reta final do Jujutsu Kaisen? Eu acho que sim, né? Muito bom o capítulo, deixa sua nota aqui embaixo, que é muito interessante pra mim, tá bom? E é claro, chegou até aqui, mete esse Black Flash aí no botãozão do like e já usa sua energia amaldiçoada restante, antes que acabe a sua energia amaldiçoada, que só falta 2 capítulos, para poder se inscrever no canal e ativar ali a sua expansão de domínio, que é o sininho, para que assim você receba as novidades que estão rolando aqui no canal Tom Nerd, beleza? Galera, vou deixar 2 vídeos na telinha final, estão muito bons, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!